Olá! Hoje eu quero falar com você sobre perseverança. Você consegue não se abalar diante das adversidades? Você consegue enfrentar aquilo que você é afligido no seu dia a dia, no seu cotidiano, sem deixar se abater? Pois é, a mulher que nós vamos falar hoje, ela é uma pessoa perseverante. Ela não desiste facilmente, nem se abate diante daquilo que lhe é proposto. E nós vamos encontrar sobre ela em Juízes 1, no versículo 12, que diz assim: Disse Calebe: a quem ferir Debir e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomando Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a pedir um campo a seu pai. Quando ela apeou do jumento, Calebe lhe disse: que desejas? Ela respondeu: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Bom, a história dela é isso daqui, pessoal. Nós sabemos que ela é Axa e tudo vai acontecer nesses versículos. Parece muito pouco, não é? Mas desse contexto nós temos tanta informação sobre Axa que é surpreendente. Primeiro nós começamos falando que ela é filha de Calebe. Calebe foi um dos espias que Moisés envia para conquistar a terra de Canaã, né? Nós sabemos que o povo sai, né, do Egito e peregrina no deserto. E Calebe e Josué, ele vai lá observar como espia essas terras. Só que ele era uma das pessoas otimistas. Ele não ficou desanimado diante das circunstâncias que lhe afligiu. Ele começa a olhar com os olhos que o Senhor deseja que nós olhamos. Então imagina ser filha de um homem otimista e perseverante e crente em Deus. Confiante em Deus, né? Essa mulher é uma grande mulher. Até então, ela é uma donzela, ela não está casada. E aí a palavra do Senhor nos fala que Calebe, agora aqui, já tinha conquistado a terra, né? Ele não era mais tão jovem, ainda faltava algumas terras para ser conquistada. E ele faz um desafio, ele fala, olha, quem tomar a terra de Debir, porque essa terra era parte da terra dele, a qual ele tinha como herança. Então ele faz esse desafio: e eu darei a minha filha Axa por mulher. Então aqui nós podemos ver um casamento arranjado, aonde o mocinho vai conquistar uma terra para ter direito a ser esposo dessa grande mulher. Porque imagina só casar com a filha de Calebe, né? E aí a palavra do Senhor nos fala que Otoniel, primo, então, de Axa, se dispõe a fazer isso, né? Ele deve ter ficado admirado com tudo que Axa era e ele se dispõe a fazer isso, né? Então ele pensa, agora eu posso ter a oportunidade de me casar com alguém, às vezes, que eu já desejei na minha vida, né? E aí ele pega e conquista, porque tá falando que Calebe deu a filha por mulher, quer dizer, ele conquistou a terra, ele venceu. Para ter Axa como esposa, ele tinha que vencer, e ele venceu. Então, Calebe a entrega, né, por esposa. E aí, continua no versículo 14, falando assim: sucedeu que, vindo ela a ele, a quem? Ao seu marido agora, né, a Otiniel, o persuadiu a pedir um campo a seu pai. Por quê? Porque quando se casava, tinha um dote. E eles ganham esse dote, eles ganham uma terra. Mas, ao meu ver aqui, é o que a palavra do Senhor nos fala, mais um pouco embaixo, é que essa terra era seca. Então, ela pensa assim: como que eu vou começar uma vida com a pessoa que lutou por mim a um lugar deserto? Aonde não tô vendo, né, ver que eu vou florescer ali naquele lugar, que eu vou conquistar aquele lugar, porque é uma terra seca. E aí ela persuade o seu esposo a pedir um campo a seu pai. Olha, vai ali, conversa com meu pai, né? Nós precisamos de outro lugar, nós vamos começar uma família, nós precisamos de água, nós não queremos uma terra seca. E aí ele pega provavelmente e fala: não posso pedir nada para ele.
né? Eu conquistei, ele me deu você, ele já deu a terra. Como que eu tenho coragem de pedir alguma coisa, seu pai? Jamais que eu vou fazer isso, né? Imagina só esse grande guerreiro indo lá pedir alguma coisa pro pai da noiva. Jamais, né? Como um homem honrado que foi de lutar por uma esposa, conquistar, ele jamais faria isso. Então, ela pede a ele, né? Porque aqui tá falando que ela conversa primeiro com o seu esposo. Bom, nós entendemos aqui então que Axa entende o que é uma hierarquia. Ela sabe que ela precisa colocar o seu esposo agora à parte das suas preocupações. Ela é uma pessoa que entende que primeiro a gente pensa antes de fazer, que a gente coloca em ordem as nossas ideias e faz um plano para que isso realmente funcione. Colocando seu esposo a par daquilo que ela ia fazer, porque como filha, ela teria direito de ir lá pedir alguma coisa pro seu pai, ela não precisava informar o seu marido. É ou não é verdade? Quando nós queremos algo dos nossos pais, nós vamos diretamente a ele. Mas ela não poderia pedir de qualquer maneira. Então ela começa a treinar o que ela vai falar. Ela já fala ali pro seu esposo já sai, né? Nossa, jamais, não vou fazer isso. E aí ela pede permissão a ele. Então eu posso fazer isso? É nesse sentido que nós entendemos que aconteceu aqui. Por quê? Porque depois fala assim, ó, quando ela apeou do jumento, Caleb lhe disse, que desejas? Então ela, num ato de amor, se lança em seu pai e fala para ele que tem algo ali afligindo. E ele entende, ele pergunta, o que desejas? E ela responde, dai-me uma bênção. Ela não reclama, ela só pede, ela fala assim, dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de água. Aqui ela não está reclamando. Aqui ela não está dizendo, olha pai, o que o Senhor me deu é muito ruim. Nossa, eu, a filha obediente que fui, não merecia coisa melhor. Não, se vitimizando, não. Quantas vezes nós perdemos o nosso lugar porque nós nos tornamos vítimas? Nós queremos que as pessoas nos vejam como coitadinhos. Não precisamos disso, não. Nós temos valor, nós sabemos quem nós somos filhos, temos uma herança. Assim como Deus deu a terra para Caleb, é por direito dela essa herança. Ela, como filha, ela também tem direito, mas ela não reclama do que ela ganhou. Ela apenas lhe pede mais uma bênção. Sabe por quê? O nome de Axa significa adornada. Ela ganhou uma terra seca e ela tem um projeto para aquele lugar. Ela tem que adornar aquele lugar. Ela precisa de água. Como que vai nascer alguma coisa sem água? Como que ela vai adornar aquela terra para os seus futuros filhos sem água? Então ela pensa, ela coloca em ação todo o seu projeto para aquele lugar. Agora ela está formando uma família, ela tem algo novo para viver e ela precisa de água. E outra coisa que significa o nome dela é rompendo o véu. Ela rompe o medo, né? Do pai falar assim, olha, ingrata, né? Por que você tá pedindo mais bênção? Eu já te dei uma bênção, né? Eu te ajudei a casar, eu fiz um concurso para você, eu fiz uma aposta, né? E você agora tem um esposo. Não. Ela vai da maneira certa, com as palavras certas, com a habilidade que todas nós temos. Nós precisamos aprender com Axa. Nós precisamos entender que nós conseguimos conquistar aquilo que nós desejamos. Nós temos esse poder nas nossas mãos. Mas por que nós não usamos? Porque as pessoas não conseguem nos ver com valor, porque nós mesmos não acreditamos em nós. Quantas vezes eu atendo mulheres aqui no meu ateliê, desanimadas, sem entender o seu valor, não se expõem para o mundo, ficam escondidas, porque acham que as pessoas vão rir, vão se importar como elas estão, e isso é muito triste, porque nós temos que saber qual que é o nosso valor, nós temos que entender qual que é o nosso valor, né? E não importa a posição que nós temos, não importa o que nós temos, mesmo assim somos valorosos, importantes para a sociedade. Tudo que você sabe fazer é algo que você pode ajudar o próximo. Então não menospreze aquilo que você tem. Adorna apenas. É isso que Axa está nos ensinando aqui. Adorna.
né, tá seco, tá árido, você pode adornar. Você pode fazer florescer alguma coisa com o talento que Deus te deu. E ela pega e recebe. E Caleb fala assim: olha, então você vai ter fontes superiores e inferiores. Nós vemos agora que ela conquista porque ela fez um planejamento. Ela pensou nas palavras certas. Ela foi ali com o pai, com o esposo, com humildade. Não se achando maior e melhor que eles. Mas ela foi sabendo quem ela era. Uma hora ela era esposa, na outra ela era filha. E nenhuma das duas posições a fez diminuir quem ela era. Uma criança que cresceu vendo um pai conquistando as terras a qual o Senhor falou que iria conquistar. Ela cresceu diante de uma família a qual ela aprendeu, né? Eu sei que muitas vezes você vai falar para mim, mas eu não tive ensinamento nenhum, mas hoje com acesso à internet você conquista muitas coisas através da vida de outras pessoas. Então aproveite esse vídeo aqui e aprenda a ser corajosa, aprenda a ser destemida, a ser perseverante, não desista porque você recebeu um não. É claro que aqui nós vemos que ela recebe um sim, mas não desista, confia, seja como Axa, aprenda, compartilhe e viva um conto de fada.